Hoje, doutora Regina Maura Zetoni, que é ginecologista, está com a gente. Vamos falar sobre doenças ginecológicas. Seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo meu, viu? Tudo bem. E olha, quando a gente fala em doenças ginecológicas, a gente fala numa gama grande de doenças e que muitas vezes as mulheres nem percebem os primeiros sintomas, né? É, com certeza. Quando percebem, às vezes a doença já está mais adiantada, né? Mais difícil de tratar. Por isso que a gente tem que ficar atenta aos sintomas que o corpo da gente vai mostrando. Modificou algo, como a gente vai mostrar, já vai no ginecologista. A gente tem aqui alguns mitos e verdades. Vamos para o primeiro deles. Tem off de abertura do resumo? Então vamos antes para a matéria. Veja aí. Seu pai nunca chegou na hora pra nada na vida. Ih, mamãe tá doida. O que tem a ver casamento e água? Vê se vem visitar a gente mais, tá? Passar bem. Fala como, André? Deu tempo. A mulher moderna possui um estilo de vida intenso. Ela passa o dia todo ocupada, trabalhando, cuidando dos filhos e das tarefas de casa, tendo que cumprir muitas responsabilidades em apenas 24 horas. Bom dia, Miranda. Ligue para a Isaac. Onde está o meu café da manhã? Os ovos estão aqui? Onde estão os ovos? Pegue as polaroids do ensaio de lingerie e mande checar o freio do meu carro. Mas essa agitação pode interferir na resistência da mulher a longo prazo e causar alterações na saúde ginecológica feminina. Por isso, é importante manter os exames ginecológicos em dia para prevenir determinadas doenças. A rotina de ir ao consultório médico deve fazer parte da vida de toda mulher, pois existem muitas doenças que não apresentam sintomas, mas são rapidamente diagnosticadas durante as consultas. Um exemplo disso é o corrimento vaginal. Quer saber mais sobre as doenças ginecológicas? Então fique ligado e tire suas dúvidas agora no Mulheres. Mas algumas doenças de fato não trazem sintomas, mas muitas também trazem, muitas vezes, pra gente. Depois logo passa, melhorou e não vai ao médico, né, doutora? E não pode negligenciar a saúde, né, Kátia? Pode mesmo. De repente já fica adiantada a doença, fica mais complicado para tratar. Olha, vamos falar de alguns mitos e verdades aqui, mas é claro que você pode mandar suas perguntas, a doutora Regina já esclarece pra gente. Vamos pro primeiro deles, olha. Dormir sem calcinha ajuda a prevenir infecção vaginal. Mito. Mito isso? Mito. Não tem sentido, né? Hoje em dia, a maioria das mulheres usa ou a calcinha ou de algodão ou com forro de algodão. E a gente dizia muito isso, não era bem para prevenir, mas para auxiliar no tratamento e dormir sem calcinha. Era bom porque as calcinhas de nylon, de lycra, elas acabam dando um pouco de alergia para algumas pessoas. Mas hoje é mais difícil acontecer isso. Mas com certeza ajudam, vou dizer, durante o tratamento para não ter sintomas, para não ficar quente. Para não abafar, exatamente. Úmido, né? Agora, nos dias mais frios a gente usa muita meia de nylon, meias grossas. Aí a gente vê que também nesse período acaba se proliferando. É bom sempre usar a calcinha por baixo, Isso né? é importante. Vamos ver mais um? Coceira vaginal é normal. Não, mito. Maria, de né? jeito nenhum. Se coça, normal é que não é. Exatamente, é um dos principais e dos primeiros sintomas de que algo está errado, justamente a coceira vaginal. Pode ser desde uma candidíase até um outro problema. Pode ser doença sexualmente transmissível, pode ser candidíase, pode ser uma simples alergia, outras bactérias, né? Tem que correr para o médico, viu, gente? Examinar. Porque às vezes 2, 3 dias, dependendo do que já é um tempo mais do que o suficiente para a situação piorar bastante. Né? Com certeza.
E piora, assim, de repente. A pessoa acha que não, vou esperar até amanhã, vai melhorar. Quando chega no dia seguinte já está tão insuportável que a pessoa não consegue se concentrar no trabalho, concentrar no estudo. Ela acaba ficando com a cabeça só naquilo, porque ninguém consegue passar o dia incomodado, com coceira. A gente chama de prurido, na verdade, é uma sensação ruim, uma sensação de pinicação, um ardor, é uma coisa que às vezes a pessoa não sabe nem definir o que é. Não é exatamente uma coceira, mas... Às vezes coça arde. Arde, coça, pinica e não sabe o que é, mas incomoda demais. É uma das coisas que mais leva a mulher ao ginecologista, é isso, porque aparece de uma hora para outra, né? Agora, bom lembrar que a automedicação nunca, mas nesses casos ainda pior, porque pode dar aquela aliviada, mas aliviou a coceira ou a ardor, mas o problema continua ali. E mascara uma infecção que pode ser grave, que pode subir até os órgãos internos, né? Até o útero, trompa, ovários. Dá para brincar, viu, gente? Vamos ver mais um? Fluxo menstrual que passa a ser muito intenso ou com maior duração pode ser indício da presença de um mioma. Verdade. Verdade, né? Verdade. Pode ser só uma alteração funcional da fase em que a mulher se encontra, perto da menopausa, ou antes, ou muito próximo, ou já está para acontecer nos próximos meses dela parar de menstruar, pode acontecer. Mas, normalmente, a gente tem que descartar se tem um mioma, se tem cisto de ovário, que também pode ser outra doença que aumenta o fluxo e aumenta a intensidade, a duração e etc. Sempre que acontecer isso, tem que procurar um médico para descobrir exatamente o que está acontecendo, por que está acontecendo isso. Então, mais uma vez, você sabe que você já teve um mioma, porque o mioma também para a mulher que já teve um, mesmo que se faça uma operação, ele pode ter outros. Ela pode ter outros. O mioma, às vezes, ele não é único. Quando você opera um mioma grande, às vezes já tem outros incipientes pequenininhos que podem crescer. E muitas vezes o mioma, às vezes a pessoa descobre como um achado de exame. Fez um ultrassom, de repente achou um miominha lá. Ele não causando problema nenhum, não causando aumento de fluxo menstrual ou dores ou qualquer outro problema, ele não é passível de ser operado se ele não está causando problema. A mulher pode esperar, quando entra na menopausa ele regride e não vai dar problema nenhum. Mas às vezes a mulher não vai anualmente ao ginecologista, quando resolve o mioma que podia ser tratado ou até deixar um pouquinho para ver como desenvolve, torna-se um mioma muito grande, né? E isso, especialmente nas mulheres que não tiveram filho. Porque se ele cresce muito, ele pode até causar uma esterilidade, uma infertilidade. Então, vale a pena fazer a consulta anual de rotina. Nessa consulta anual, se for detectado algum mioma, se fazer o controle e periodicamente acompanhar para ver o crescimento. Se ele for atrapalhar, para poder intervir com o medicamento, segurar o crescimento do mioma para não atrapalhar uma menstruação, uma gestação, né? que seja vindoura. Vamos ver mais uma? Algumas doenças sexualmente transmissíveis podem causar infertilidade. Verdade verdadeira. Uma grande verdade. Uma grande verdade, gravíssimo, né? Muitas das infecções, as bactérias que são sexualmente transmissíveis, como eu disse, elas podem subir pela vagina, entrar pelo colo do útero, invadir o útero, a parede do útero, as trompas e causar infertilidade. Por quê? Essa infecção, ela pode entupir a trompa, ela pode ficar estrangulada. Pela infecção, na resolução da infecção, ela pode se estrangular, até formando abscessos mesmo dentro da trompa, infecções graves que podem levar até a mulher a ter síndromes graves, né, de infecção, ir para uma UTI, infecção generalizada, etc. Então, doenças sexualmente transmissível, o primeiro sinal é o corrimento patológico, né? O corrimento normal a gente pode até dizer como é, mas o corrimento patológico a mulher tem que procurar um médico imediatamente. Sabe que eu estava vendo esses dias uma matéria num site conceituado, porque também falar site pode ser qualquer um. Qualquer um, exatamente. Que tem aumentado muito o número de casos de sífilis e gonorreia. Muito. E aí a gente fala, gente, mas eram doenças tão terríveis e que há tempos a gente não ouvia falar e parece que tem multiplicado isso com uma... As pessoas estão negligenciando, inclusive, o uso do preservativo nas relações sexuais. A liberalização geral sexual, que não vem aqui nenhum juízo de querer criticar ou não, mas acaba trazendo promiscuidade, múltiplos parceiros, tanto para a mulher como para o homem, e sem o uso do preservativo fica um levando para o outro, e isso, a disseminação é muito rápida, né? Bom, sem dizer que o preservativo protege uma parte.
Se for o masculino, protege o pênis. Mas no sacro escrotal a gente também pode ter doença. Pode contaminar, especialmente aquela verruga vulgar, na verdade o condiloma, né, que a gente fala, que é causado pelo HPV, pelo vírus do HPV, que hoje existe vacina, né? As mulheres, as meninas estão tomando vacina a partir dos 9 anos de idade, para na vida adulta, ao início da atividade sexual, não ter o problema do HPV, ou ter o HPV, mas não aqueles que são oncogênicos, que podem causar câncer, que é uma causa importantíssima, vamos dizer, disparada, a maior causa de câncer de colo do útero é o HPV. E de câncer de pênis para o homem também é o HPV. Né? Vamos ver mais um? Sangramento no período da menopausa deve ser investigado. Verdade. Na verdade, quando a gente diz período da menopausa, a gente quer dizer pós-menopausa. Porque a menopausa é a última menstruação. A menopausa você considera quando faz 1 ano que a mulher não menstrua mais. Quando ela tem sangramento durante esse ano ainda, podem haver sangramentos irregulares, você nem considera a menopausa, você vai considerar depois que passa de 1 ano. E aí, passou desse 1 ano, sangrou, tem que pesquisar, porque pode ser hiperplasia do endométrio, quer dizer, o endométrio engrossa por algum motivo, ou por algum medicamento que ela esteja tomando, ou por patologia mesmo, às vezes diabetes, a mulher diabética tem mais tendência a ter câncer de endométrio, e pesquisar realmente se ela tem alguma propensão a ter esse câncer de endométrio. Gente, sangrar fora do período menstrual não é normal. Fala assim, mas é normal, porque depois o fluxo fica irregular. Não é normal, não. É um sinal de que algo não está bem no corpo da gente, né, doutora? Todos os sinais a gente tem que ir atrás. Alguma coisa estranha a gente tem que ir atrás. Mudou daquilo que era normal para você, porque não adianta ser normal para a população, para você, o seu fluxo era diferente, exatamente. Né? Um fluxo mais intenso, menos intenso. Você tinha um período de 28, 25 dias, de repente, menstruo 2 vezes por mês, não é normal, vai pro médico, né? Tem que ver, até no período do menacme, que nós chamamos desde a primeira menstruação até a última, o período em que a mulher menstrua, pesquisar especialmente os cistos de ovário, a síndrome de ovário policístico, alterações endócrinas gerais que a mulher pode ter, hipotiroidismo, enfim, várias condições que podem causar essas alterações menstruais. Vamos ver as dúvidas que surgiram sobre doenças ginecológicas. A primeira é da Ingrid. O aparecimento de um mioma pode ser fator de risco para o desenvolvimento de um câncer? Não, né? Muito raramente um mioma tem uma transformação em fibrosarcoma, mas é muitíssimo raro. Aí entra aquilo que eu te falei, você descobre o mioma, não necessariamente você precisa operar, tirar esse útero ou tirar esse mioma, a não ser que seja por questões de evitar a infertilidade, para redução de sangramento, falha no tratamento clínico, aí você acaba operando, mas ele não é pré-maligno. Então, Ingrid, se esse for o seu caso, fique tranquila. Isso não quer dizer que você possa não ir ao ginecologista, espaçar ao invés de ano de 3 em 3 anos. Não. Anual, pelo menos, né? Pode ter um câncer vindo de outro fator. Exatamente. Né? E o problema não é o diagnóstico. Quando ele é feito de uma forma precoce, seja a doença que for, a gente tem uma chance muito grande especialmente de se porque nós não temos só útero, nós temos os ovários. Os ovários são órgãos que ficam intrapélvicos. E eles não dão muito sinal quando tem algum problema, especialmente o câncer, a não ser quando ele já está muito grande, já causando um volume que causa compressão dos órgãos urinários, compressão do intestino. Então, o ovário, se você não faz exames preventivos anuais, quando você descobre, em geral, ele já tem até metástase. Então, é muito grave o câncer de ovário, a gente tem que prevenir, com certeza. Beijo para você, Ingrid. Vamos ver mais uma dúvida? Larissa. Tenho 28 anos e fui diagnosticada com câncer de ovário. Vou poder ainda ser mãe? Larissa, muito interessante a sua pergunta. Quando o câncer de ovário ele é descoberto precocemente, o que se pode fazer, que se faz hoje em dia, é obter óvulos do outro ovário, congelá-los e mesmo que ela tenha que tirar os 2 ovários ou fazer quimioterapia, que também pode matar os óvulos que ela tem, torná-los inviáveis,
ela pode, depois do tratamento, com segurança, liberada pelo oncologista, fazer uma fertilização in vitro com os óvulos que foram obtidos, ela permanecendo com o útero, com os óvulos que foram obtidos e congelados. Esses óvulos congelados, eles permanecem dessa forma por muitos anos, né? Podem permanecer por muitos anos. É claro que quanto mais tempo, mais inviável ele vai ficando, menos ela viável. É tão jovem, né? 28 anos, vale a pena, se tiver que fazer a quimioterapia ou a cirurgia, realmente congelar óvulos do outro ovário. Agora, vocês viram, ó, 28 anos, diagnosticada com câncer. A gente às vezes acha que o câncer aparece só em mulheres mais maduras, câncer de ovário. E a gente vê muitas meninas com esse diagnóstico cedo, né? Pode acontecer, sim. Então vá ao médico sempre. Um beijo pra você, viu, Larissa? Vamos ver mais uma? Ana Beatriz, recentemente descobri que estava com Gardnerella. Fiz o tratamento e sarou. Depois de 3 meses, realizei os exames e apareceu clamídia. Existe alguma relação entre as duas doenças? Olha, Ana Beatriz, existe a relação que as duas são sexualmente transmissíveis. Então, você precisa conversar com o parceiro, precisa ver se ele está sendo tratado. Uma doença que você já tratou, depois vem uma outra diferente, que não é nem parente uma da outra. Então, precisa verificar o que está acontecendo e sempre tratamento do casal. Daí a gente volta àquele assunto do número de mulheres, de pessoas de uma forma geral, mulheres e homens, acabam tendo uma quantidade grande de parceiros hoje em dia. E ideal também é o uso do preservativo, né? Sim, aí você acaba evitando, né, que venham aparecer essas, que reapareçam essas ou que apareçam outras novas doenças, né? Outras bactérias. Então tem que tratar a clamídia agora, né? Tratar. Vamos ver mais uma? Luana, estou tendo candidíase pelo menos uma vez por mês. Isso se repete há 5 meses desde que comecei a namorar. O que pode ser? O que fazer? Não aguento mais todo mês este incômodo. Bom, Luana, já falei aqui, o parceiro tem que ser tratado também. Se ele está sendo tratado e isso está permanecendo, nós temos mais 2 opções. Ou você tem algum tipo de imunodepressão, ou até só uma imunodepressão local ou uma alteração de flora local, uma flora vaginal alterada, ou até diabetes. Precisa ver o que está acontecendo, porque a candidíase é um fungo que ele vive em forma de comum acordo, de forma saprófita no organismo, e algumas situações fazem com que ele vire patogênico. Então precisa ver qual é essa situação que está fazendo a candidíase ou monilíase, né, fazendo ela recrudescer mês a mês, ou a diabetes, ou uma imunodepressão, alteração de flora, enfim, precisa descobrir o que está acontecendo. Tem muita gente, muita mulher que acaba não fazendo atividade física, acaba tendo sobrepeso, acaba comendo açúcar demais. O açúcar também ajuda, né, na proliferação. Especialmente se a mulher é diabética, né? Na verdade, o metabolismo do açúcar é feito pelo sangue, fígado e pela gordura corporal. Então, no local, se ela é diabética, ela vai ter um descontrole do diabetes e é isso que piora, às vezes, infecção urinária. Será que fez o tratamento certo, né? Porque se uma vez por mês ela tem, vai ver, nem tratou, né? Aquela história de melhora, piora, mas eu costumo tratar sempre com comprimido via oral, dose única, e o creme vaginal também, associar os 2 tratamentos. Procura seu ginecologista, viu, Luana? Uma outra coisa que pode fazer também, Luana, é fazer um tratamento mais prolongado, ficar alguns meses tomando o medicamento via oral, semanalmente, para evitar que você tenha a candidíase, se não descobrir qual é o fator que está acontecendo, né? Vamos ver mais uma? Thelma, gostaria de usar absorvente interno, mas tenho receio. É indicado usá-lo no período menstrual? Qual é o melhor tipo de absorvente? Mas o interno é só para usar no período menstrual? Ficou repetitiva a pergunta, mas o absorvente interno ele é muito perigoso. Eu acho que na outra vez que eu tive aqui, eu comentei sobre isso. O algodãozinho que solta do absorvente interno, ele pode carregar bactérias para dentro do organismo da mulher, especialmente bactérias anaeróbias, e levando a uma síndrome grave que se chama síndrome do choque toxêmico ou do choque tóxico, podendo levar até a morte e internação em UTI. Não gosto de assustar muitas pessoas. Se tiver que usar por uma condição especial, eventual, que use, mas não que seja de rotina. Não é bom usar o absorvente interno rotineiramente, no dia a dia. Algumas mulheres
até nos Estados Unidos e outros países, vieram a falecer justamente por isso. Exatamente. No Brasil também, né? No Brasil também, é que às vezes não se divulga tanto, né? Nem se divulga e às vezes não se faz diagnóstico no interior do país ou em lugares que não tem assistência médica, assim. E tem mais mulher direta. que coloca o absorvente interno de manhã e só troca à noite para dormir. E dorme com absorvente interno, quer dizer, aquilo não deixa de ser uma proliferação de bactérias, além né? do que entra com o próprio absorvente, o sangue que fica lá parado naquele absorvente, que é meio de cultura para a bactéria. É comida para a bactéria se desenvolver. Não dá, gente. É melhor usar absorvente normal, né? Como todo mundo usa. Existem aqueles copinhos. Mas também não tenho muita mais certeza. ou menos a mesma coisa? Eu acho que é a mesma coisa e deve ser extremamente descômodo, né? Não Porque o absorvente interno, quando você já coloca um maior do que a sua capacidade física, você já sente o incômodo? Incômodo, imagina o copinho. Imagina o copinho, gente. Então, Thelma, conversa com o seu ginecologista, mas usa uma forma normal de absorvente. Isso, de preferência. Vezes, né? Mais uma última de hoje, da Eliana. Meu ciclo menstrual dura de 7 a 10 dias. Isso é normal ou pode ser alguma doença? Eliana, se sempre foi assim, é o seu padrão menstrual. Não tem muito o que fazer. Se mudou recentemente, é bom procurar um médico e ver o que está acontecendo. Tem muitas mulheres que têm 7 a 10 dias, mas consideram até o terceiro dia vem muita menstruação e depois fica mais 5, 8 dias sangrando um pouquinho, que a gente fala de mancha pós-menstrual ou de escape, enfim, precisa ver se ela teve alguma cesárea, se não teve. Tem várias condições que podem prolongar um ciclo ou não é um ciclo, é simplesmente um sangramento de algum sangue que restou, que sobrou ali. Então, pode ser normal se foi a vida inteira assim. Olha, mas se for está diferente dos outros meses, precisa pesquisar, ver se é alguma doença realmente. Olha, gente, esse nosso espaço, eu falo todos os dias aqui, porque de fato é verdade, é importantíssimo para a gente aprender, adquirir informações, mas nada supra a necessidade de você ir ao seu médico e seguir direitinho a orientação dada por ele, porque aqui a gente fala de uma forma abrangente, né? Com certeza. Mas caso a caso é uma outra situação. Então converse com o seu médico. Às vezes você pode ter uma doença e pode ter um outro probleminha, que o tratamento seja diferente. Então converse, não tenha dúvidas, não saia da sala do seu médico com perguntas a fazer, leva tudo escritinho, depois vai ticando o que você já perguntou, porque o nosso maior aliado é a informação sempre. Com né? certeza. Doutora Regina Maura Zettoni, claro que volta mais vezes ao programa, querendo sugerir um tema, fique à vontade. Mas o site www.clinicadoutorfamilia.com.br, você sabe um pouquinho mais sobre o trabalho dela e aí um pouco mais sobre a sua saúde também. Obrigada. Sempre bom tê-la aqui, viu? Bom te ver. Obrigada, mesmo. viu? Ó, você viu como que a gente aprende?